Fala pessoal! Hoje em dia, o casamento homoafetivo é uma realidade para os LGBTs mais novos que estão chegando no mundo. Ele também é uma realidade para todos os homoafetivos mais velhos que sempre almejaram construir uma família. No entanto, existem coisas sobre essa instituição, o casamento homoafetivo, que talvez vocês não saibam. Neste podcast, eu gostaria de conversar com vocês sobre o significado dessas uniões, bem como apresentar a vocês algumas curiosidades históricas e sociológicas sobre elas. Você pode não fazer ideia, mas o casamento gay é uma das maiores batalhas que os LGBTs devem ter em suas vidas. Se vocês gostaram da proposta, querem ampliar seus conhecimentos e participar do debate, se inscreva no canal, ative o sininho e vem comigo. E a vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Esse é o canal Agora Gay, onde discutimos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Para a gente começar a contar essa história, eu vou lhes dizer algo surpreendente. Se hoje em dia parece que todo LGBT quer se casar ou ter o direito ao casamento, durante muito tempo não foi assim. Se vocês conversarem com militantes mais velhos, principalmente com aqueles que cresceram durante as décadas de 60, 70 e 80, o casamento gay nem era uma questão. E isso por várias razões. Primeiro, porque essas pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver fisicamente. As questões daqueles que nos precederam era conter a onda de violência que havia contra os LGBTs, lutar para que famílias não expulsassem seus filhos de casa, lutar contra a discriminação no trabalho, que impedia os LGBTs até de arrumar emprego e garantir sua sobrevivência física e material. Naqueles tempos, havia todo um tabu sobre até mesmo a heterossexualidade. Imagina sobre a homossexualidade. As pessoas queriam discutir sexualidade, liberdade, as múltiplas formas de prazer, etc. Em alguns casos, elas lutavam até pelo direito de não serem tratadas como criminosas, uma vez que a homossexualidade era crime em muitos lugares. Nesse meio tempo veio também a luta contra a AIDS. Então assim, as preocupações dos LGBTs do passado eram outras. E nesse contexto todo, a ideia de dois homens ou duas mulheres se casando era distante demais. Era algo quase impossível. No mundo em que divórcio ainda era tabu, a palavra casamento ainda estava ligada a um contexto eminentemente religioso e não civil. Sobre isso, também vale ressaltar que muita gente boçal diz que a etimologia da palavra casamento significa a união entre um homem e uma mulher, mas não. A palavra vem do latim casamentum e significa ritual de habitar a casa. E quem habitava a casa era o casal. Ou seja, as duas palavras, casamento e casal, têm relação com a ideia de casa e de moradia, e não do sexo de quem vive nela. E só de curiosidade, a palavra família vem do latim famuli e significa conjunto doméstico. Ou seja, a família tradicional romana englobava todos os que habitavam a mesma casa, o que incluía os servos. Mas para além dessas questões etimológicas e das necessidades primeiras de sobrevivência, os LGBTs do passado tinham ecos de um pensamento marxista que sempre viu a família e o casamento com desconfiança e como opressores. Para muitos deles, se casar era perder a liberdade e o que os gays tinham de melhor, o prazer sexual em múltiplas frentes. Muitos realmente criticavam a própria ideia de casamento para heterossexuais. Naqueles tempos, era proibido proibir sexo, drogas, rock and roll e muita pegação e amor livre. A união matrimonial passou a ser vista por muitos como uma ferramenta do patriarcado ocidental heteronormativo branco e cristão para controlar o corpo e a sexualidade da mulher. Não à toa, muita gente diz que o casamento gay é uma bandeira conservadora. E é. Numa época em que muita gente não quer nem se casar ou ter filhos e defende o poliamor, você defender uniões estáveis entre dois homens e duas mulheres é quase ser careta. Naturalmente, sempre houve quem falasse em casamento homoafetivo. Os liberais nos Estados Unidos puxaram essa bola na década de 50. A Dinamarca aprovou a união civil em 1989
E mesmo no século XIX, possivelmente houve quem tivesse ventilado a ideia. Mas meu ponto aqui é que esta não era uma bandeira universal dos LGBTs. Tudo veio a mudar no ano 2000, quando o casamento homoafetivo, em plena igualdade de direitos e deveres com os heterossexuais, foi aprovado na Holanda. Coincidentemente, foi na virada do milênio e tinha uma vibe New Age e era de aquário no ar. Eu lembro até que o André Fischer, dono do site Mix Brasil, escreveu algo sobre isso em seu site. Na época, eu tinha 16 anos e eu lembro daquele meu jovem coraçãozinho ficar tão encantado com a ideia de construir uma família homoafetiva aos olhos da lei que meus olhos se encheram de lágrimas. Naquele dia, em 13 de setembro de 2000, eu percebi que a maior batalha das nossas vidas seria trazer isso para o Brasil. E aí, do meu ponto de vista, eu militei arduamente pelos foros da internet, elaborava argumentos, e a ideia em si foi ganhando corpo na sociedade como um todo. Argumentos foram colocados, as resistências foram diminuindo e a coisa foi ganhando solidez. Inicialmente, os argumentos vieram numa linha meio patrimonialista, do tipo: fulano e cicrano construíram uma vida, depois fulano morre, vem a família e rouba tudo que os dois construíram. Essa injustiça tocava o coração das pessoas. E em 2011, o STF aprovou a união estável. E depois veio a conversão em casamento. O Brasil aprovou o casamento homoafetivo primeiro que a França e os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas o divórcio demorou 70 anos para ser aprovado por aqui. As uniões gays, 11 anos. Até que não estamos tão mal assim, né? Só quem viveu essa história ao vivo e ali na carne e na alma sabe a grandeza e a luta que foi para chegarmos até aqui. Muitas lágrimas, sangue, suor, militância e dor foram necessárias para que hoje você possa chegar no cartório da sua cidade e registrar sua união. Os mais novos, ou mesmo os mais velhos, que não são tão ligados em militância, não fazem a menor ideia do tanto de esforço que foi necessário. E talvez seja por isso que eu esteja escrevendo este podcast. Para lhes dizer que o casamento gay não é apenas um direito. Ele é algo a mais. Ele tem um significado civilizacional que muitas pessoas não percebem e que eu gostaria de lhes apresentar. Muita gente diz que o casamento é só um pedaço de papel e muita burocracia. No fundo, o que importa é o amor. Olha, me desculpem, mas eu acho essa opinião de uma infantilidade e de uma burrice agudas. Ela serve para heterossexuais que foram submetidos à força, à estrutura do casamento cedo em suas vidas. Mas para homossexuais, ser casado no papel é uma coisa incrível, porque dá institucionalidade e luz a algo que sempre foi marginal. E com relação à burocracia, e se eu te disser que ela é boa? Vocês não sabem a alegria que é poder planejar a vida de vocês em termos de plano de saúde, pensão, acompanhante no hospital, colocar dependente na Receita Federal e ver ali 2 homens ou 2 mulheres. Vocês não sabem a felicidade que é você chegar num lugar qualquer, a atendente perguntar o nome do cônjuge e você responder abertamente. É uma sensação indescritível de inclusão e pertencimento à sociedade que você faz parte. Ademais, essa burocracia de documentos e mudar nome pode ser chata, mas ela também ajuda os casais a superarem as dificuldades em nome daquela família que existe perante a lei. Isso porque realmente dá tanto trabalho se separar que o casal acaba se resolvendo. Quando você apenas namora ou mora junto, nas primeiras crises você simplesmente termina e cada um vai para o seu canto. A ausência de uma institucionalidade torna as relações homoafetivas extremamente porosas e frágeis, o que muitas vezes resulta numa solidão atávica que existe entre muitos LGBTs. E eles mal conseguem associar essa situação de relações fluidas e de solidão à falta de uma institucionalidade histórica para as suas famílias. Mesmo que você seja daquelas pessoas que não queiram se casar e gostam de viver sozinhas, e isso evidentemente é um direito individual, eu quero que vocês saibam que o casamento homoafetivo afeta você também. Isso porque a mera existência deste tipo de instituição dá luz e significado ao seu grupo social. As pessoas sabem que você existe e é capaz de construir uma família. A inexistência do casamento homoafetivo leva as pessoas a uma marginalidade social,
pois elas acabam sendo vistas apenas como seres sexuais. Em outras palavras, o sentimento que prevalece nas pessoas quando não há o casamento homoafetivo é: a gente sabe que você faz sexo, a gente te respeita enquanto indivíduo, mas daqui você não passa. Você não tem o direito de construir uma família e deve saber o seu lugar. Ou seja, quando as pessoas respeitam os gays, mas são contra o casamento homoafetivo, o que elas querem é te marginalizar e tratar você como alguém inferior a elas. Alguém relegado a uma eterna solidão social. E os homofóbicos sabem disso. E por sadismo eles dizem que são contra o casamento gay. A sua solidão e marginalidade significam que você deve colher os frutos de suas escolhas erradas, entre aspas. Mas quando o casamento homoafetivo existe, se você não quiser casar, é por opção e não porque você é um marginal. Consegue entender a importância dessa instituição, mesmo que você queira ser solteiro? E a sua felicidade de poder viver sua sexualidade livremente e ainda ter o direito de construir uma família deixa qualquer fundamentalista morto de ódio por dentro, já que a maioria deles é castrada sexualmente. Eles foram castrados desde cedo para viver o ideal de casamento heteronormativo, de virgindade e união para a vida toda. Muita gente diz que família é algo démodé e que o objetivo deveria ser acabar com ela. Novamente, trata-se de uma visão intelectualoide que, além de demonstrar uma pessoa profundamente mal amada na vida, não conhece a realidade das famílias pobres desse país. Em espaços onde o Estado e a proteção estatal não chegam, a única proteção que as pessoas têm é a família delas. Não adianta certa esquerda acadêmica de classe média desconstruir isso em salas de aula, pois isso é tirar o chão e a segurança dos brasileiros comuns. Não me admira que muitas dessas pessoas estejam se voltando para uma direita extremista que defende a família. Fato é que, agora, os LGBTs têm o privilégio histórico e sociológico de construírem suas próprias famílias. A pauta deixou de ser a questão patrimonial e de herança e passou a ser uma união de laços eternos, filhos e a construção daquela unidade familiar que aquece o coração. Essa unidade que faz soldados irem para a guerra em nome de suas esposas e de seus filhos. Vocês, LGBTs, também merecem ter esses mesmos laços sólidos que construíram a civilização. Eu queria muito encontrar um jeito de explicar a você o quão privilegiado você é na linha do tempo da história da humanidade. Para finalizar, se vocês são mais jovens, casem-se no papel, consolidem suas relações e tenham filhos, adotados ou biológicos. Forcem a sua existência no tecido da sociedade. Isso porque nenhum direito é garantido para sempre. Estamos sempre sob o ataque da escumalha do fundamentalismo. Porém, há boas notícias no horizonte. O Senado pautou a reforma do Código Civil Brasileiro recentemente e que pode entronizar na lei o direito ao casamento homoafetivo. Fiquemos atentos e lutemos por isso. A sua vida LGBT nunca está garantida. E a vocês que não tiveram oportunidade de se casarem, nunca é tarde para tentar. Mas se você está feliz assim solteiro, é isso aí. Devemos nos esforçar para buscar a felicidade como a vida se apresenta. Isso também é digno e legítimo. Seja como for, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o casamento homoafetivo e seu significado sociológico e histórico é uma pauta que todo LGBT deve compreender a importância e lutar por ela com unhas e dentes, mesmo que você não queira se casar. Isso não é sobre indivíduos ou sobre você, mas sobre o significado da nossa existência. O casamento homoafetivo é a verdadeira vitória do amor. Mesmo lutando contra tudo e contra todos, essas pessoas buscaram o direito de existir no mundo. Isso não é lindo? Reflitam sobre a grandeza disso. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!